Lá, pessoal, vou contar a história para vocês rapidinho aqui. Ó. Em 1976, um piloto jovem de 18 anos estava para brevetar, para tirar o seu brevet, para brevetar, né? Significa tirar o brevet, a licença para pilotar. E num avião monomotor, pequenininho de instrução, ele ia fazer um voo de Jundiaí para Campinas, Bauru, aquela região ali, tocar no solo, né? Fazer um pouso e uma decolagem novamente, uma arremetida, e voltar para Jundiaí através da navegação visual, ou seja, somente usando um relógio, uma carta de voo e uma bússola. E ele partiria às exatas 15 horas, e isso daria tempo dele voltar para Jundiaí antes do pôr do sol, porque esse avião não era permitido fazer voos noturnos por falta de instrumento. Detalhes: ele é um voo solo, ou seja, ia voar sozinho, com uma carta de navegação que tem as cidades, os rios, as montanhas, e ele ia se orientando por ali, marcando a hora que ele passava por cada cidade, a bússola direcionada direitinho. E ele faria isso até para poder certificar, na hora de fazer a prova, a sua capacidade em navegação aérea através da carta de navegação em aviões com pouco instrumento. Em 1976 a coisa não era tão avançada. Então olha só o que aconteceu. Ele partiu às 15 horas, foi observando a carta, o relógio, a bússola, passou por Bauru, passou por Campinas, Bauru e tal, e chegou até a cidade final, fez um toque, fez uma arremetida e estava voltando para Jundiaí. Quando ele estava aproximando-se de Campinas, o tempo fechou com nuvens baixas, espessas. E o problema, quando você entra com um avião dentro de nuvens ou de noite, você perde a orientação se você está retinho, se você está inclinado, a não ser que você tenha no avião um horizonte artificial, onde mostra a posição da aeronave em relação ao espaço. E esse avião não tinha. Então ele entrou nessa nuvem, começou a ficar desorientado, não achava onde sair, preocupado com escurecer, porque ele não podia voar à noite nesse tipo de aeronave. E ele só 18 anos, sozinho, no meio desse caos todo, ele chamou pelo rádio um centro de São Paulo, e um colega dele no avião comunicou com ele que estaria transferindo ele para o centro de São Paulo para eles localizarem no radar. Problema: o avião começou a dar algumas panes e ele algumas panes, por exemplo, a bússola mostrava 120 graus e o transponder mostrava 300 graus, estavam incompatíveis as informações. Esse avião que comunicou com ele, do colega dele, estava em solo na cidade de Jundiaí tentando orientá-lo. O controle de São Paulo chamou e tentou achar ele no radar e de repente disse que encontrou o avião dele no radar. Porém, não era o avião dele, era um outro avião que estava em rota, e esse menino continuava perdido nos céus ali de São Paulo, Campinas, dentro de nuvens, e não conseguia se localizar. Até que um voo da Varig, um 737 da Varig, vindo de Porto Alegre, entrou em contato com São Paulo, avisando que estava para interceptar Santos, para ir para pouso em Congonhas. São Paulo solicitou a ajuda dessa aeronave para tentar localizar o avião visualmente, dando as coordenadas dele. O 737, prontamente, cheio de passageiros, se propôs a ajudar, chamou o avião do menino pelo rádio, que eles têm a mesma frequência, falou, perguntou mais ou menos a orientação e acabou encontrando esse avião pequeno, esse monomotor, no meio das nuvens, perdido. E o que o comandante fez? Vejam para vocês verem como são as coisas na aviação. O comandante do 737 orientou o avião pequeno, o avião do rapaz, a segui-lo, e ele pediu para mudar a rota para o lado do oceano, para o lado da praia, ou seja, para a Praia Grande, aquela região ali. Quando esse avião 737 entrou nas nuvens, ele ligou todos os faróis que existem nas luzes de iluminação do 737 e se iluminou as nuvens.
Iluminando as nuvens, esse avião pequeno seguiu em direção a essa luz, essa luminosidade, e foi cruzando essas nuvens, e de repente ele manda pelo rádio assim 737: olha, tô vendo luzes de cidade, eu vou tentar achar algum local para pousar. O 737 desejou boa sorte, seguiu seu caminho para Congonhas, fez volta, foi para Congonhas. E detalhe, o avião desse rapaz já estava com pouquíssimo combustível, as luzes do painel estavam apagadas, não acendiam. Como ele era fumante, ele tinha um isqueiro, ele acendeu o isqueiro para verificar a quantidade de combustível e ir monitorando até o pouso. Ele viu que essa cidade era Praia Grande, litoral de São Paulo, e ele viu que na praia não havia ninguém à noite. O que ele fez? Ele fez a perna do vento, ele fez a aproximação dele pela praia, virou e entrou em direção à praia. Ele ia pousar na praia, foi monitorando o combustível e foi devagarzinho, desligou todas as tomadas de energia, desligou a eletricidade, fechou as chaves de combustível, né, as tomadas de combustível para as asas, para não haver risco de alguma explosão, alguma coisa. Colocou o cinto de ombro, tudo, e destravou a porta. Esses são procedimentos que têm que ser feitos no pouso de emergência para você não ficar preso dentro do avião e esse avião não pegar fogo. E ele foi descendo na praia. Na hora que ele estava quase pousando na praia, para azar dele, a asa ainda pegou numa carrocinha de cachorro-quente, quebrou a ponta da asa, mas ele acabou pousando esse avião na praia com segurança, pediu a alguns locais que foram chegando ali para empurrar o avião para cima, para não ficar na água, próximo da água, e correu tudo bem, se salvou, o avião se salvou, e esses pilotos da Varig foram condecorados com a maior honraria. Esses pilotos da Varig foram condecorados com a maior honraria da época, que era a medalha Santos Dumont, uma medalha aos pilotos, ao piloto, ao copiloto, que ajudou esse rapaz a localizar uma boa área para pousar o avião com segurança. Então, essa história, eu menti para vocês, falei que era rapidinho, né, mas demorou. Essa história, gente, para mostrar para vocês que mesmo em 1967, onde a aviação era muito manual, não tinha muito controle, muita coisa, olha como que o serviço de rádio, olha como que um avião em relação ao outro ajudou a não acontecer uma tragédia, né? E isso mostrou também a questão do amor humano, né? Da solidariedade, porque um Boeing 737 fazendo o seu voo de rotina, fugir da rota, cheio de passageiros, para ajudar um avião perdido no espaço. Maravilhosa essa história, não é? Quem gostou, comenta aí.